sair um pouquinho do estudo aí, tá? Vou sair um pouquinho do estudo, porque desde ontem eu venho meditando nessa mensagem. Eu estava ouvindo uma palavra com o pastor Jaime, e o pastor Jaime falou algo a respeito disso aqui, e essa mensagem cresceu no meu coração, e eu tenho que falar a respeito disso com você. Lucas capítulo 24, verso 13. Vamos continuar falando a respeito de cura, vamos continuar falando a respeito de libertação, que o culto de sexta-feira, o nosso culto de sexta-feira em toda a Igreja da Graça, o propósito é esse, é cura e libertação. Amém, Jesus? E eu tenho explicado e mostrado para você que a cura, que a libertação, que a prosperidade, elas estão incluídas na salvação. Amém? Se Deus permitir, na sexta-feira que vem, eu volto a falar desse assunto, mas a palavra salvação, traduzida lá do Novo Testamento, no original, ela se escreve sozo, S-O-Z-O, é no grego que ela foi escrita. Essa palavra sozo não é só salvação, no sentido que a gente entende, que é quando a pessoa ela vai para a vida eterna, ela foi salva. Não, a palavra sozo, ela significa salvação, ela significa cura, ela significa libertação, ela significa tudo isso. Tanto que quando Jesus curava uma pessoa, você vai ver que várias vezes ele diz assim, ó, vai em paz, a tua fé te curou? Não, ele diz a tua fé te salvou. Lá na tradução original está escrito sozo, entendeu? Ah, vai em paz, o leproso, né, que foi restaurado, ela também significa restauração. A tua fé te sozo, te restaurou da lepra, te curou da enfermidade. O endemoniado, Jesus expulsava, libertava o demônio, libertava a pessoa, expulsava o demônio, e ele falava assim, ó, a tua fé te sozo, salvou. Ele tinha sido liberto. Por quê? Porque a salvação ela é completa. Quando Jesus salva, ele não salvava uma pessoa, orava por ela, olha, agora você me aceitou, fique tranquilo que no dia que você morrer você vai para o céu. Mas enquanto isso, aguenta essa dor aí. Enquanto isso, suporta essa enfermidade aí. Fica com esse demônio te perturbando aí, porque depois você vai para o céu. Não existe isso. Tem muitas igrejas, até não falo mal de igreja aqui, nem gosto de falar, você sabe muito bem disso, mas tem muitos ensinamentos errados, que as pessoas até entendem a enfermidade, a doença, como provação de Deus. Ah, você tem que ficar com isso aí, isso é provação de Deus, tem que aceitar isso aí. Ah, tem que se conformar isso aí. E nesse livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios, o pastor T.L. Osborne, ele fala a respeito disso. Não faz sentido. As pessoas que pregam que a doença é provação de Deus, tem que ser aceitada, que a enfermidade é provação de Deus, tem que ser aceitada, elas procuram um médico para receber a cura. Ah, mas se Deus está mandando uma coisa, eu estou procurando tirar, eu estou sendo rebelde, sim ou não? Não faz sentido, faz? Não faz. Então nós não podemos nos conformar como sendo algo de Deus. E eu vou te mostrar na mensagem de hoje que a doença, a enfermidade, a perturbação, seja ela qual for, ela é consequência da maldição. E por que vem essa maldição? Essa maldição Jesus ele nos salvou dela. Mas eu vou te mostrar hoje que a maldição muitas vezes ela vem por algo chamado relaxo. Eu vou mostrar para você, vou inverter um pouquinho aqui, porque eu preparei uma coisa, mas Deus está dirigindo diferente. Vamos começar lá de Jeremias capítulo 48, versículo 10. Eu pedi para você abrir Lucas, segura Lucas aí que já já a gente volta. Vamos começar de Jeremias. Jeremias capítulo 48, versículo 10. Jeremias capítulo 48, verso 10. Já já a gente volta lá em Lucas, tá? Jeremias 48, 10. O que diz aí? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor. Nessa tradução diz fraudulentamente. E maldito aquele que preservar a sua espada do sangue. Aqui fala fraudulentamente, a Bíblia corrigida, né? Mas eu ainda prefiro a Bíblia atualizada, que ela diz assim, ó: maldito aquele que fizer a obra do Senhor. De que maneira? Relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue.
Isso aqui falamos muito para quem faz a obra, pastores, obreiros, né? Já ouvimos muito a respeito disso, mas não é só para eles não, não é só para nós, isso aqui é para todos, todos, pastor, todos. Quando a gente começa a entrar por esse caminho do relaxo com as coisas de Deus, relaxo das coisas espirituais, o relaxo espiritual, isso vai trazer para a nossa vida maldição. A Bíblia diz: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Qual que é a obra do Senhor? É a salvação, é a cura dos enfermos, dos doentes, dos necessitados. Quando você começa a relaxar, vem a maldição. O que é essa maldição, pastor? Vou mostrar para você. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, a Bíblia fala dessa maldição aqui. Gálatas 3:13. Se você tiver a sua Bíblia, abra ela lá. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vou inverter um pouquinho a ordem das coisas aqui. Eu brinco assim, né? De vez em quando eu preparo aqui, aí Jesus fala: começa daqui para cá. Né? Aí inverte tudo. Aí quem o manda é ele, né? Vamos lá, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou do quê? Da maldição da lei. Por como que ele nos resgatou? Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado aonde? E onde Jesus foi pendurado? No madeiro. Então essa maldição aqui, se a gente parar para pensar, o que foi que Jesus levou lá na cruz? Não foi a dor? Não foi a enfermidade? Isaías 53, versículo 4 e 5 fala: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus levou tudo isso lá na cruz. Isso é o que a Bíblia considera maldição, porque todo que for pendurado no madeiro seria o quê? Maldito. Jesus então se fez maldição, não que ele era, mas ele se fez, está escrito, fazendo-se maldição por nós. Para quê? Para levar a nossa maldição. Para quê, pastor? O versículo seguinte fala: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa de quem? Do Espírito. Então Jesus se fez maldição para levar maldição. Mas quando a gente permite que essa maldição volte? Quando a gente começa a fazer a obra do Senhor, de que maneira? Relaxadamente. Quando a gente começa a fazer a obra do Senhor relaxadamente, eu até escrevi aqui, ó, a maldição volta. Quando fazemos a obra do Senhor de maneira relaxadamente, permitimos a maldição que Jesus já levou voltar. Isso é verdade. Mas não estou entendendo onde o senhor quer chegar, pastor. Será que nós não estamos pegando esse caminho do relaxo aí? Relaxando espiritualmente falando? E essas maldições não estão voltando? A enfermidade, a doença, a dor, a miséria e tudo mais que Jesus já levou, já se fez maldito para a gente não ter mais ela? Mas aí a gente começa a fazer as coisas de Deus relaxadamente, as coisas para Deus, levar as coisas para Deus de maneira relaxada. Isso será que não está voltando por causa disso? Por que eu estou falando isso? Agora sim, vamos lá para Lucas capítulo 24, versículo 13. Deus falou muito comigo ontem nessa mensagem aqui. É para eu e você nós refletirmos. Lucas capítulo 24, verso 13, vai falar sobre os discípulos no caminho de Emaús. Diz assim, ó: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E aí, quando foi, ontem eu estava ouvindo o pastor Jaime falar a respeito disso, e ele falou uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. A palavra Emaús significa águas quentes ou banho quente. E ele falou assim: esses discípulos aqui, eles estavam frustrados porque Jesus havia morrido, né? E eles não prestaram atenção nas escrituras, eles não prestaram atenção na palavra, que Jesus, tudo aquilo que aconteceu com Jesus, as escrituras diziam que tinha que acontecer, e que depois Jesus ia ressuscitar. E aí o que acontece? Depois que Jesus morreu, eles se decepcionaram, eles desanimaram.
E eles começam a ir para Emaús, eles começam a dizer assim: quer dizer, Jesus foi, a gente esperava, você vai ver, vou ler para você já já, a gente esperava que ele fosse aquele que ia resgatar Israel, e isso, aquilo e tal, mas até agora nada. E aí, o interessante é que o pastor já me falou isso, ele falou assim: Emaús significa águas quentes, ou banho quente. Quando a pessoa está frustrada, decepcionada, ela vai procurar alguma coisa que lhe traga conforto. E nisso o Espírito Santo falou comigo. Águas quentes, todo mundo sabe que relaxa. Um banho quente, todo mundo sabe que relaxa. Emaús é como se fosse os termas de hoje, sabe? Águas quentes, banhos quentes. E eles foram para lá. Pastor, mas o que tem a ver isso? Meu irmão, nada na Bíblia está por acaso. A Bíblia não deixaria bem claro o nome do lugar para onde eles estavam indo, porque podia ter falado assim, alguns discípulos estavam indo por um caminho e de repente Jesus começou a falar com eles. Não, a Bíblia foi clara, eles estavam indo para Emaús, atrás de águas quentes, atrás de banho quente, atrás de relaxar. E sabe o que aconteceu? No meio do caminho, olha o que acontece. Versículo 14. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Primeira coisa, quando a pessoa começa a entrar no caminho do relaxo, espiritualmente falando, ela nem consegue mais enxergar Jesus na vida dela. Jesus vem, encosta do lado deles e começa a conversar com eles, e eles nem perceberam que era o próprio Jesus. Olha o que vai acontecer agora. 16. Mas os olhos deles estavam com que? Fechados, para que não o conhecesse. A pessoa começa a relaxar tanto nas coisas de Deus, a pessoa começa a relaxar tanto nas coisas espirituais, que ela não consegue mais reconhecer Jesus, ela não consegue mais ver Jesus, ela não consegue mais. Os olhos da pessoa relaxada começam a se fechar. Isso é perigoso, hein? Quem entra no caminho do relaxo, os olhos começam a se fechar. Ela não consegue ver que tem um mal ali, que aquilo ali é espiritual. Ela não consegue ver que aquilo ali, por trás daquilo ali, tem uma obra do diabo. Ela não consegue enxergar. Ela começa a relaxar. E aí diz mais, versículo 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Versículo 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Versículo 19. E ele lhes perguntou: quais? Eu falo que Jesus é tremendo, né? Você vai lendo, você vai percebendo. Jesus não era falso, mas você vai ver várias vezes Jesus perguntando coisa que ele já sabia. Você vai ver várias vezes Jesus fazendo-se desentendido. Para quê, pastor? Para fazer a própria pessoa pensar, para fazer a própria pessoa acordar. Jesus sempre fez isso. Olha só agora. Aí Jesus fala assim: fala então, o que está acontecendo aí que eu não sei? Aí eles vão falar. Eles disseram: as que diziam a respeito a Jesus, o Nazareno, olha, presta atenção agora, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo. Fala comigo, quem foi, não é mais. Olha como eles estão dizendo a respeito de Jesus, que foi um profeta poderoso, obras, palavras, quer dizer, para eles já não era mais. Irmão, cuidado, todo relaxado, eu até marquei isso aqui, as palavras de quem é relaxado sempre serão no passado. Tinha, fazia, era, foi. Por quê? Porque hoje ele está relaxado, ele não acredita que é mais, ele não consegue crer mais, ele não faz mais, ele não busca mais, ele não ora mais, ele não crê mais, porque ele relaxou. Olha isso aqui como é forte. Pode reparar para você ver. Eles estão indo para Emaús, águas quentes, banho quente. Banho quente faz o quê? Relaxa, relaxa ou não relaxa? Irmãos, eles estavam relaxando, procurando relaxar. Eles não estavam percebendo o que isso estava causando na vida deles. Eles já não acreditavam mais em Jesus como acreditavam antes.
Jesus foi um profeta poderoso. Mas não era mais? Olha aqui, você vai ver, vai continuar. Versículo 20: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação à morte, os crucificaram. Olha o 21, lê você o 21. E nós? O que esperávamos? Quem não espera? Mais. É mentira que eu estou falando? O relaxado, escreve isso aí, que eu até escrevi aqui, quando o Espírito Santo me mostrou isso aqui, eu até escrevi. As palavras que tem que estar relaxando nas coisas de Deus sempre serão no passado. Esperava, hoje não espera mais. Orava, hoje não ora mais. Buscava, mas não está buscando mais. Tinha fé, mas agora não tem mais. Cuidado, você tem que acordar, irmão, porque eu falei, eu vou parar um pouco até o estudo do livro, porque eu preciso dessa mensagem. Deus falou muito comigo. Ai daquele que fizer a obra do Senhor de que maneira? Relaxadamente. O que ele vai trazer para a vida dele? Maldição. E o que são as maldições? Tudo que Jesus levou. Aí você vê a pessoa começando a ficar doente, enferma de novo e tal. Por quê? Pastor, o cristão não vai ter problema, não, ele vai ser tentado, mas o relaxado ele aceita. Quem está na fé não aceita. Ele começa a ser tentado, ele fala, não, está amarrado, eu não aceito isso, em nome de Jesus eu repreendo isso, eu mando embora da minha vida, o demônio vai pegar o que é seu e você vai embora. Isso é obra do Senhor, diga glória a Deus. Agora quem faz a obra do Senhor relaxadamente? É assim mesmo, né? Antigamente, eu acreditava, mas hoje eu já não acredito mais. Antes, se fosse no passado, eu orava, hoje eu não oro mais. Se fosse antes, eu jejuava, mas hoje eu não jejuo mais. Eu começo a aceitar, eu começo a me conformar, eu começo a me acomodar, e aquilo vai entrando, a maldição vai voltando, sim ou não? Vai voltando. O relaxado, ele deixa de ser fiel porque a situação financeira dele começa a apertar e ele vai aceitando. Se fosse antes falar, não aceito, não me conformo, em nome de Jesus, demônio, você vai embora, eu vou orar, vou jejuar e tal. Mas quem começa a fazer a obra do Senhor relaxadamente, mesmo a maldição volta a entrar, começa a entrar de novo. E eles não estavam percebendo. Nós esperávamos que fosse ele que remia Israel. Olha aí, mas agora com tudo isso, já é o terceiro dia, desde que essas coisas o quê? Acontecer. Você quer ver? Acho que é uma outra tradução que eu tenho aqui, a Bíblia NVT. Olha como fala. Nós tínhamos o quê? Esperança. Quem tinha não tem mais. De que fosse ele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Nós tínhamos esperança, mas agora nós não temos. Claro, nós estamos indo para Emaús. Nós estamos no caminho do relaxo. A coisa começa a se tornar assim. Quando a gente entra no caminho do relaxo, a gente começa a falar só do passado. A gente cria, mas não crê mais. A gente orava, agora a gente não ora mais. Uma vez eu falei sobre isso aqui. Quantas pessoas eu já conheci? Fulano, e aí? Você? Pastor, eu já fiz muita coisa, hein? Já evangelizei, já orei, pastor, eu orava, porque eu ia na igreja, que eu buscava, já fiz. O que vale o que você já fez? O que vale o que você está fazendo? Essa é a obra do Senhor. Porque o relaxado, ele nunca vai falar do que ele está fazendo, porque ele relaxou. Ele vai falar do que um dia ele fez. É verdade, o relaxado, ele nunca vai falar do presente. O relaxado, ele sempre vai falar do passado. Ele nunca vai falar assim, não, pastor, eu oro, eu vou à igreja, eu busco a Deus. Ele fala assim, eu orava, eu ia na igreja, eu buscava. Pergunta para ele, e hoje? Você quebra o relaxado assim. E hoje, o que você está... Não, então, hoje assim, hoje eu não estou indo mais igual eu ia, porque relaxou. Hoje eu não estou orando mais igual eu orava, por quê? Hoje eu não jejuo, mas jejuava, pastor, eu era de jejum. E hoje? Não faz mais, por quê? Relaxou.
Não, antes eu era fiel, pastor. Chegava R$1 na minha mão, 10 centavos era de Deus, porque Deus me honrou muito. E hoje, não faz mais, por quê? Relaxou. Pergunta para o irmão do seu lado, você relaxou? Ele não vai ficar bravo não, pode perguntar. Irmão, coisa séria. Isso aqui a gente tem que analisar. Será que eu não relaxei? Eu estou falando do passado igual ele. A gente tinha esperança. O Jesus Cristo foi poderoso. Não, você quer ver? Eu acho que é Hebreus 13:8. Segura aí Lucas 24 que nós vamos voltar aí, tá? Mas vamos lá rapidinho para Hebreus capítulo 13. Vou te mostrar isso aqui. Quem está entendendo, diga amém. Hebreus 13:8. Marca Hebreus 13:8 aí para você nunca mais esquecer de Hebreus 13:8. O que diz Hebreus 13:8? Lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Acho que é mais fácil ir de trás para frente. Pega de Apocalipse e vai voltando. Né? Achou aí Hebreus, sim ou não? Antes de Tiago, você chegou em Tiago, volta um pouquinho. Pronto. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e até quando? Então, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a obra dele também não muda. E quem serve a ele e está fazendo a obra dele também não pode o quê? Mudar. Quando a gente começa com esse negócio que eu fazia, hoje eu não faço mais, é porque eu mudei. Então errado estou eu, porque Jesus não muda. Jesus não mudou. Quando a gente começa a achar que para certas doenças não tem cura, Jesus não mudou, porque Jesus disse que toda enfermidade Ele curou. Quem mudou? Foi eu. Eu relaxei. Quando eu começo a achar que é normal, enquanto eu começo a me conformar que é assim mesmo, como o país está em crise, a crise financeira se instalou, a minha vida tem que estar na miséria. Não foi Jesus que mudou, porque Ele disse: eu vim te dar vida, e vida com o quê? Abundância. Quem relaxou foi eu, estou aceitando. Porque Ele não muda, diga glória a Deus. Ele não muda. Quando eu começo a mudar, eu relaxei. Se você pegar o significado da palavra relaxar, eu peguei aqui, ó. Relaxar significa diminuir a força. O que mais? Afrouxar, enfraquecer. Outro segundo significado é dispensar o cumprimento de alguma coisa, relaxar a obrigação, deixar de cumprir algo. E é pura verdade. Vou repetir, diminuir a força. Quanta gente vinha na igreja todo culto, não perdia um culto, começa a diminuir a sua força, começa a afrouxar. Orava todo dia, tinha aquele compromisso, aquele propósito, começa a afrouxar, começa a enfraquecer a oração. Quanta gente deixa de cumprimento, né? Aqui, ó, dispensar o cumprimento. Exemplo, relaxar uma obrigação. Antes cumpria a sua fidelidade com Deus certinho. Agora tem mês que cumpre, tem mês que já não cumpre mais. Está relaxado, está relaxando. Sim ou não? Sim. Sim, tudo. Você pega uma pessoa, por exemplo, que ela vai na academia, né? Ela começa a cuidar do corpo dela. Aí todo dia está na academia. Aí daqui a pouco ela começa a deixar de um dia, daqui a pouco ela começa 2, daqui a pouco vai uma semana sim, uma semana não, não é assim? O que você fala dessa pessoa? Está relaxando, hein? Antes você estava todo dia lá na academia, antes você fazia tudo certinho, agora você está o quê? Relaxando. As coisas de Deus é a mesma coisa, irmão. As coisas de Deus, as coisas espirituais é a mesma coisa. Se a gente não tomar cuidado, a gente começa a relaxar. Jesus não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Mas o que os discípulos no caminho do relaxo começaram a dizer? Ele foi poderoso. Irmão, quando eu começo a escutar uma pessoa falar assim, a igreja era uma bênção, a palavra falava, porque Deus operava. Deus operava?
Deus ainda opera. Quem relaxou foi você. Porque na vida de quem continua buscando, ele continua fazendo o quê? Operando. Sim ou não? Continua, não mudou? Deus operava, porque Deus fazia tanta coisa. Ele parou de fazer? Ou você está no caminho de Emaús também? Ele parou de fazer, ou é você que está no caminho de Emaús? Que começou, ele foi poderoso, eu tinha esperança. O relaxado, ele começa a falar sempre no passado. Vou te dar um outro exemplo aqui, rapidinho. Isaías capítulo 38. Algum tempo atrás nós falamos a respeito disso aqui. Isaías 38 fala de um rei chamado Ezequias. Isaías capítulo 38, versículo 1. Esse rei Ezequias recebe uma sentença de morte do profeta Isaías. O profeta Isaías chega e fala assim, ele estava doente, né? Lembra que eu falei, o relaxa ele traz a maldição? E a maldição aqui no caso era a doença, aquela que Jesus levou na cruz. E diz assim, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor dos exércitos, põe em ordem a tua casa, porque o quê? Morrerás e não viverás. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha como foi a oração dele. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus. Aí ele para a oração e ele começa a chorar. E ele chora muitíssimo. Por quê, pastor? Quem andou não andava mais. Lembra que eu andei, Senhor. Ele não diz: Senhor, olhe e veja que eu estou andando. Ele diz: lembra. Para você lembrar, você tem que ir aonde? No passado. Você só lembra do passado, sim ou não? Tem como lembrar do que está acontecendo hoje? Quando algo está acontecendo hoje, você pede para Deus: olha, Senhor. Você vê que ele pede para Deus lembrar, porque o relaxado, ele tem que ir lá atrás para falar do que ele fez no passado, porque o relaxado hoje ele não está fazendo mais. Lembra, Senhor, que eu andei. Lembra, Senhor, que eu fiz. Aí ele para e chora, porque ele pede para Deus lembrar do passado, mas ele olha para a vida dele hoje e ele fala: não estou fazendo mais. Eu andei, mas eu não estou andando. Por isso que está vindo isso na minha vida. Por isso que está vindo essa maldição. E quando ele chora muito, o choro ele representa o arrependimento. A oração de Ezequias não parou aqui. Pode ter certeza. Ali ele conserta, ali ele faz um conserto. Ali ele sai do caminho de Emaús. Ali ele volta e imediatamente a sentença é mudada. Olha o versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, o profeta que tinha falado que ele ia morrer. Versículo 5. Vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi o que? As suas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Diga glória a Deus. Quando ele percebe, quando ele se arrepende de estar relaxado na presença de Deus, quando ele percebe o quanto ele não estava fazendo mais, então Deus vem e tira aquela maldição que era a doença, e ele tem mais 15 anos de vida. Diga glória a Deus. Amém? Então cuidado, irmão. Cuidado. Isso aqui eu meditei muito ontem nessa palavra, ela falou muito comigo. Será que nós não estamos também nesse caminho de Emaús? Será que nós não estamos também fazendo a obra do Senhor relaxadamente? Fazer a obra do Senhor não é só pregar a palavra, não. É uma vida de oração, é uma vida de obediência. Será que a gente não começou a relaxar? A Bíblia diz: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. A maldição vem. Qual maldição? Aquela que Jesus lá na cruz levou. Aí começa a vir doença, aí começa a vir enfermidade, aí começa a vir briga em casa, aí começa a vir dificuldade financeira, aí começa a vir luta. Mas por quê? Você relaxou, você afrouxou, você diminuiu a força.
Relaxar é isso, né? Afrouxar, diminuir a força. Você enfraqueceu sua oração. Você deixou as obrigações. Sim ou não? Sim. O que eu tenho que fazer então, pastor? Se eu enxerguei que eu relaxei, eu tenho que voltar. Sair do caminho de Emaús. Você vai ver que foi o que eles fizeram. Vamos lá para Lucas 24 de novo. Lucas capítulo 24, onde eu pedi para você deixar marcado aí. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Lucas capítulo 24, versículo 31. Aí, Jesus vai andando com eles, e eles estavam tão relaxados, que eles nem perceberam que era Jesus. E Jesus então, chega em Emaús, Jesus faz com que quem ia até adiante, eles falam, não, fica aqui com a gente, posa conosco essa noite, já está tarde. Aí eles entram, aí eles posam com Jesus, e os olhos deles estão tão fechados, que eles não viram. No versículo 31, aliás, o 30, volta no 30, fala assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, e lhe deu, versículo 31, e abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Quando Jesus desaparece, olha o que acontece, 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria o quê? As Escrituras. Um falou para o outro, rapaz, como que a gente não enxergou? Como que a gente não conseguiu ver que era o próprio Jesus que estava ali? Olha, ele estava falando para a gente das Escrituras, ele estava falando para nós da palavra. É o que acontece, irmão, de vez em quando eu vejo isso. Pastor prega. Parece que não adianta nada, os olhos da pessoa estão fechados, ela continua relaxada. Pastor prega, a palavra é aberta, as Escrituras são dadas, mas não há um conserto. Continua no caminho de Emaús. Jesus tem que abrir os olhos. Para quê? Para que a pessoa saia desse caminho. Tanto é que olha o que diz o versículo 33. E o que diz aí? Na mesma hora. Não foi 1 minuto depois. O que eles fizeram? Levantando-se, fizeram o quê? Voltaram para Jerusalém. E acharam congregado os 11. E os que estavam? Vamos sair desse caminho, vamos voltar. Vamos sair do caminho de Emaús. O que nós estamos fazendo aqui em Emaús? As águas quentes, banho quente. Nós estamos relaxados. Jesus andou com a gente nem percebeu. Na mesma hora, voltaram para Jerusalém, o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Porque Jesus, se você reparar, você vê que Jesus, antes de morrer, Jesus disse assim, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Permanece, persevera, não afrouxa, não amolece depois que eu partir. Mas o que eles fizeram? Relaxaram. Quando eles acordam, ainda dá tempo. Irmão, ainda tem jeito quando a gente acaba relaxando. Se Jesus vem ainda e abre a Escritura para nós e fala para nós, ainda tem jeito, os nossos olhos podem se abrir. O que você faz? Volta para Jerusalém. Volta para a comunhão com Deus, volta a estar junto com os irmãos, volta a estar junto com quem está firme. Diga glória a Deus. Voltar para Jerusalém, se juntar com os irmãos e voltar a fazer a obra de Deus. Amém? Que essa palavra possa entrar no seu coração. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece.